Quem foi o jogador mais decisivo do estadual 2024 pelo Mecão? Quando eu falo mais decisivo, eu quero dizer o que teve mais participações diretas em gols decisivos. Mas o que é um gol decisivo? É o gol da decisão? É o gol de título? Não necessariamente. Um gol decisivo é aquele que, em um momento específico do jogo, ele pode alterar o resultado. Falando bem a grosso modo, não é bem isso, mas falando bem por cima, é basicamente um gol que empata ou desempata. Então, para dar alguns exemplos fora do estadual. Pela Copa do Brasil contra o São Luís, a gente fez 3 gols, mas somente o primeiro, que é aquele que desempata, o gol de Wenderson, ele é considerado gol decisivo. Os outros dois de Mateuzinho e Gustavo Ramos, apesar de contribuírem para o resultado, eles não são considerados decisivos. Na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, quando o Souza faz aquele gol que abre o placar, né, aquele gol que desempata, ele é um gol decisivo, por mais que depois a gente tenha tomado uma virada. Então, mesmo numa derrota, também pode ter um gol decisivo para o time que sai como o perdedor. No caso do nosso estadual, só são considerados, obviamente, os jogos que a gente fez gol. A gente teve 4 resultados de 0-0, incluindo na final, né? E a gente não analisa a derrota porque a gente foi campeão invicto. Óbvio que o critério gol decisivo só é levado em consideração para gols. Eu tomei a liberdade de contar também participações diretas em gol como a assistência. Agora, é claro que o jogador mais decisivo não significa necessariamente o melhor. Porque, por exemplo, um goleiro, a não ser que faça gol ou dê assistência, ele não vai ter uma contribuição direta com o gol. Porém, ele pode ter uma contribuição direta com o resultado. Então, um jogador importantíssimo como Renan Bragança não vai ser considerado nesse critério simplesmente porque ele não tem participação direta em gol. É um critério justo, 100% justo? Não, mas é o jeito mais objetivo que eu consegui achar para avaliar. Quando a gente usa palavras como melhor ou mais importante, a gente acaba colocando muito critério pessoal, fica muito relativo. Eu poderia dizer que Renan foi o jogador mais importante do América porque contribuiu diretamente com muitas vitórias ou empates. Ele impediu que o América perdesse muitos jogos. Alguém poderia dizer, é verdade, mas outros seriam contra. Eu poderia usar outro parâmetro e dizer, Rafael Jansen não fez nenhum jogo ruim. Então, nesse caso, ele foi o melhor. Aí a pessoa poderia dizer, beleza, mas ele não fez gol e blá, 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 blá. Por isso eu escolhi o critério de gols decisivos, porque aí realmente não tem como dar opinião. Gol é gol, assistência é assistência, vitória é vitória. Então, finalmente, quem foi o jogador mais importante no critério de gols decisivos? Quem foi o jogador mais decisivo do América nesse estadual? Para a surpresa de 0 pessoas, é claro que foi Souza, é óbvio que foi Souza. Ah, mas Rafinha teve muitas participações em gol e fez muitos gols. É verdade, mas alguns deles, incluindo a vitória contra o Náutico, foi na Copa do Nordeste, não foi no estadual. E mesmo em jogos como o do Fosse Luiz, que a Rafinha fez 2 gols, tecnicamente aqueles não são considerados como gols decisivos. Souza fez 3 gols no estadual e deu 4 assistências. Dessas 4 assistências, 2 foram em semifinais. Eu preciso confessar que eu não considerei a final como uma assistência de Souza, porque bate no zagueiro do Santa Cruz e depois a bola volta para Salazar. Para ser muito sincero, para mim aquilo ali foi um gol contra. Só que o gol foi dado para Salazar, então eu não posso fazer nada. Pelo mesmo princípio, eu poderia dizer que aquele gol de Souza contra o Globo é um gol contra, mas foi contabilizado para Souza. Então eu não posso ser injusto. Se o último gol foi de Salazar, aquele também foi de Souza e vice-versa. Mas eu também preciso fazer algumas menções honrosas, porque Gustavo Ramos teve 2 gols decisivos. Um deles, inclusive, foi o gol da vitória, daquela vitória de 1-0 contra o Potiguar de Currais Novos, fora de casa. E Salazar, com um gol, conseguiu fazer o gol do título do turno e do estadual, né? Mas além desse, ele também fez o primeiro gol daquela goleada de 7-0 contra o Globo, também é um gol decisivo. Então, 2 gols decisivos para ele também. Por fim, uma última menção honrosa para Gustavo Henrique, porque ele fez 2 gols decisivos e cada um em semifinais. Ele abriu o placar nas 2 semifinais. Eu resolvi não dar um peso maior para mata-mata, mas poderia também, né? Então, esses 3 que eu falei, Gustavo Ramos, Gustavo Henrique e Salazar, igualmente com 2 gols decisivos, sendo que alguns você poderia considerar como um peso maior, por exemplo, Salazar fez o gol do título, né? Então era isso, às vezes um jogador tem um jogo que vai além do que os números podem mostrar, mas não é o caso de Souza. No teste do olho, jogou muito e nos números
comprovou todo esse jogo. Eu acho que dificilmente alguém diria que Souza não foi o melhor jogador do América nesse estadual. Acho até que foi o melhor jogador do estadual. Mas, para além da subjetividade, ele foi também, nos números, o jogador mais decisivo desse estadual. Ou você acha que alguém foi melhor do que Souza? Renan, Jansen, talvez Rafinha, teve alguém que eu esqueci? O que é que você acha?